Edição. Boa noite. Em Cubatão, a semana começou com moradores nos pontos indignados com a falta de ônibus municipais e com a falta de notícia da greve dos motoristas e cobradores. Não tô sabendo, tem greve. Tá tudo na garagem. Não acredito. Não tô sabendo de nada. Vim lá do Perequê, lá da Brado, a pé, de lá pra cá, sem saber o que estava acontecendo. Você trabalha 12 horas da noite e depois vim de lá pra cá a pé. É chato, né? A solução encontrada para quem não tem carro, moto ou bicicleta, o transporte alternativo ou o intermunicipal. Estamos aqui, né? Vou trabalhar, tô atrasada. E agora na esperança de passar uma lotação para me levar ao meu destino. Os funcionários da Translíder, que é a empresa que faz o transporte municipal aqui em Cubatão, dizem que o salário que deveria ter caído em novembro, referente a outubro, não veio ainda. Não vieram também o 13º e benefícios como Vale Alimentação e a Cesta Básica. Os funcionários dizem ainda que o fundo de garantia não é depositado desde janeiro. São mais de 300 funcionários de braços cruzados. Eles se reuniram hoje de manhã na porta da garagem da empresa em protesto. Eu acho assim, já que eles não estão sem condições de ir para cá, eu acho que eles tinham que dar uma posição para a gente, né? Nós já esperamos muito tempo sem receber nada, né? Eu acho que está na hora dele mostrar a cara e falar para a gente o que está acontecendo na empresa, entendeu? Porque do jeito que dá, não tem condições. Respeito com a população também, o que está acontecendo. Porque a gente não recebe, acaba fazendo essa greve, a gente não vem trabalhar e os pessoal acabam não indo trabalhar por causa da gente, que os carros não saiu. Então, se a empresa se decidir o que vai acontecer com a gente, eu acho melhor. Hoje aqui não está para ninguém ficar escondido atrás de carro, atrás de não. Hoje nós estamos aqui para falar. Obrigada, viu? Obrigada, gente. Ao vivo, Renan Fiuza traz outras informações de Cubatão. Boa noite, Renan. A greve continua? Oi, Melissa, tudo bem? Boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham. Infelizmente, a greve aqui na cidade, ela continua. Nesse momento, nós estamos na Avenida 9 de Abril, uma das principais avenidas da cidade. O que a gente percebe daqui é que os pontos de ônibus eles estão mais cheios do que o de costume, até porque aqui na cidade, nesta segunda-feira, apenas os ônibus intermunicipais e também aquelas lotações que fazem o transporte alternativo é que estão rodando aqui na cidade. Normalmente essas lotações elas vêm mais cheias, né? Então as pessoas que estão aqui aguardando nos pontos de ônibus, elas às vezes não conseguem embarcar e têm que aguardar a outra. E uma outra questão também que complica bastante essas pessoas que estão esperando aqui no ponto de ônibus é que o itinerário dessas lotações, desse transporte alternativo, muitas vezes não chegam aí nos bairros mais afastados. Então as pessoas têm que descer num ponto e seguir a pé. Por volta das 6 horas da tarde, agora há pouco, eu estive também na porta da garagem da Translíder. Muitos trabalhadores estavam lá no local reunidos. Eu conversei também com representantes do sindicato e eles me disseram que hoje à tarde teve uma reunião entre representantes do sindicato e também, melhor dizendo, representantes da prefeitura e também da empresa. Só que até o momento o sindicato ainda não foi notificado, não apresentaram nenhuma proposta a esses trabalhadores. E esses representantes do sindicato me disseram também que os trabalhadores eles só vão voltar a trabalhar depois que tudo for pago, que o dinheiro estiver na conta. Então, provavelmente, amanhã, terça-feira de manhã, a greve ainda vai continuar, até porque não teve nenhuma proposta oficial a esses trabalhadores. Vale lembrar, né, Melissa, que essa não é a primeira vez que a gente noticia esse tipo de greve aqui na cidade de Cubatão. Só esse ano foram 4. E quem acaba pagando o pato, a gente sabe que os trabalhadores eles precisam e, claro, devem receber os seus salários, tudo que está atrasado, mas principalmente quem sofre mais são essas pessoas aqui, é a população que aí precisa do transporte e não consegue ir e vir, né, Melissa? Sem dúvida, Renan. Obrigada. Amanhã deve ser mais um dia complicado, então. E o motorista que atropelou uma dançarina no fim de semana na rodovia Anchieta ainda não se apresentou à polícia. O repórter Rodrigo Nardelli traz mais detalhes para a gente. Boa noite, Rodrigo.
Oi, Melissa, boa noite para você, boa noite a todos. Nossa produção apurou que a polícia já identificou o motorista do carro que atropelou a professora de educação física e dançarina e que ele deve se apresentar com um advogado numa delegacia nos próximos dias, mas não sabe dizer ainda em que data exatamente ele vai se apresentar. Esse acidente, esse atropelamento aconteceu no sábado por volta das 5 horas da manhã. A vítima, a professora de educação física Alessandra de Andrade, de 43 anos, ela tinha se apresentado com um cantor numa casa de shows que fica ali nos Tambores, em São Vicente, e estava voltando para a casa dela, em Cubatão, de moto. No meio do caminho, ela acabou sendo atingida por um veículo, foi atropelada e aí o motorista acabou fugindo, mas a placa do veículo acabou ficando no local do acidente e por meio dessa placa a polícia conseguiu chegar até o motorista. Durante o acidente teve um segundo veículo que parou para prestar socorro e também um terceiro veículo que bateu na traseira deste segundo veículo. Hoje à tarde, o motorista que parou para prestar socorro esteve aqui no Palácio da Polícia e falou sobre este acidente. Vamos ouvir o que ele disse. Avistei um acidente, a moça caída do lado e 2 caras em pé, fazendo senão para os carros desviar o trânsito, para não machucar mais a moça. Aí eu avistei, parei o carro antes e liguei o pisca-alerta do meu carro, desci, coloquei um triângulo lá atrás e fui lá ver com os caras, se tinham chamado na ambulância, como é que a moça estava. Infelizmente já estava morta. Aí fomos para o acostamento. Aí ficamos lá conversando, ele falou que carro que foi um Uno cor de vinho, que acho que ela caiu da moto e ele passou por cima dela e foi embora. Meia horinha, o cara veio bater no carro com tudo. Ou seja, meu carro estava ali para preservar a vítima, né? Meu carro ficou atravessado. Então eu acho que ele não chegou a passar por cima. Ele arrastou, aí ele ficou de lado. Estava chovendo fino, mas eu acho que ele não conseguiu desviar, não sei se ele disse que não conseguiu desviar porque tinha um carro muito próximo dele. O da frente desviou e ele não. Homem procurado por tráfico internacional de drogas foi preso ontem em Santos. Wellington Tomás do Carmo, de 32 anos, foi levado para a delegacia da Polícia Federal e assim que chegou, agrediu o nosso repórter cinematográfico. Wellington foi preso por policiais que faziam patrulhamento de moto pelo bairro Campo Grande. Ele estava nesse carro com outros 2 homens. Quando os PMs passaram, suspeitaram da atitude deles e pararam para fazer a abordagem. Segundo a PM, Wellington deu um nome falso aos policiais. O policial militar conseguiu o nome correto, Wellington, que pesquisado via Copom, constou como procurado da Justiça por tráfico internacional de drogas. A partir desse momento, o indivíduo começou a tentar subornar as equipes, oferecendo R$300 mil para cada policial militar. Diante do fato, foi dado voz de prisão e conduzido à sede da Polícia Federal. Wellington foi preso em flagrante por corrupção ativa e, segundo informações apuradas pelo G1, há uma ordem de prisão contra ele. Wellington seria um dos motoristas que entravam com veículos em um terminal do Porto de Santos transportando droga. O carregamento clandestino era escondido em contêineres para embarque em navios. A quadrilha foi desmantelada em setembro em uma operação da Polícia Federal. E no próximo bloco, veja que teve perseguição, troca de tiros, um bandido morto e outros 3 presos em Santos. Os ladrões tinham roubado uma loja de games na Pedro Lessa. Tá ligado que nossa pegada é diferente. Gostamos de movimento, seja passeando de magrela, remando com a galera, em grandes maratonas ou gritando na vila. As principais notícias do esporte estão no globoesporte.com/Santos e região. Você não pode perder o próximo encontro. Nós vamos receber um... Sabe o que você não pode perder? A oportunidade de adquirir o seu conversor para TV digital e antena externa de UHF. Senão, você vai perder todo o resto. Faltam poucos dias. Venha ser digital com a gente. Teve uma época que o Timóteo engravidou uma moça, uma namorada. E aí ele procurou pelo Ataíde. O Timóteo tem um filho? O Timóteo tem um filho. Parece que a sorte de Malagueta está começando a diminuir. Será que o Timóteo voltou a ter contato com esse filho? Ele pode ser o 4º ladrão do Carioca Palace. Daqui a pouco, pega! 3 ladrões foram presos e um morreu depois de assalto a uma loja na Avenida Pedro Lessa, em Santos. Eles tentaram fugir invadindo casas da Redondeza, mas acabaram cercados pelos policiais.
Repare neste homem de boné com o celular na mão. Ele está agitado, observando toda a movimentação da rua e fica por ali durante 5 minutos. Uma outra câmera registrou um rapaz entrando numa loja. Era 12h21. 1 minuto depois, um outro homem se encontra com um olheiro. Os dois não demoram para seguir em direção à loja. A polícia militar chegou rápido. As imagens não mostram o que aconteceu dentro da loja, mas os policiais entram e saem logo depois. A câmera instalada para monitorar um viveiro no telhado de uma casa vizinha registrou a fuga de 4 suspeitos. Repare que eles pulam um muro, andam pelos telhados e invadem uma outra casa. A polícia cercou o quarteirão. Um dos homens tentou se esconder numa casa na rua Alfaia Rodrigues e acabou baleado. Ele se machucou ao pular os muros. Nisso deixou um rastro de sangue e em uma das casas a moradora indicou possivelmente o local que ele estaria. Nisso a Força Tática fez a incursão e foi recebido a tiro. Nisso a equipe também revidou a injusta agressão, vindo o indivíduo a ser baleado. O SAMU foi chamado, mas o suspeito já estava morto. A PM conseguiu prender os outros 3 homens que entraram na loja. Eles tinham roubado 3 celulares que foram recuperados. Este foi o 3º roubo em 4 meses na mesma loja. 2 ladrões foram reconhecidos por testemunhas por terem participado de um desses assaltos. Segundo a PM, os 3 presos já tinham passagem pela polícia. Nesse caso foi fundamental uma testemunha visualizar a ocorrência e acionar de imediato o 90. Isso fez com que as equipes chegassem com rapidez até o local e impedissem o roubo. O tempo não muda muito nessa terça-feira. O sol aparece entre muitas nuvens e pode ter pancadas de chuva em algumas cidades. Em Bertioga, a temperatura vai de 22 a 26 graus. Em Guarujá, máxima de 27. Os ventos seguem com variação entre sul e sudeste com intensidade fraca. Em Santos, máxima de 26 graus. Em São Vicente, os termômetros também marcam entre 22 e 26 graus. A maré sobe 1,5 metro às 4h30 da manhã. Em Praia Grande, máxima de 26 graus. E mais ao sul, a temperatura cai um pouco, não passa dos 25 graus em Mongaguá. Em Itanhaém, vai de 21 a 25. Em Peruíbe, de 22 a 25 graus. No Vale do Ribeira, céu nublado durante toda a terça-feira com pancadas de chuva. A temperatura varia entre 21 e 26 graus em Iguape. Em Cajati, máxima de 25. O problema do lixo nos oceanos é tão grave que a Assembleia da ONU para o Meio Ambiente vai discutir a criação de um plano de tolerância zero para a poluição nos oceanos. Aqui na região, essa situação é bem comum. Basta percorrer os mangues para descobrir a quantidade de lixo que é jogada nesses locais. A área que mais parece um lixão é uma região de mangue em Santos. O presidente do Instituto Ecofaxina conhece bem essa realidade. Aqui muitos fármacos também que a gente retira do estuário, né? Aqui nessa área de mangue é comum o pessoal descartar, principalmente anticoncepcionais, analgésicos. Tem uma farmácia inteira no mangue. Aliás, tem de tudo por aqui. Olha o tamanho desta televisão. E a maior parte deste lixo é plástico, material que leva em torno de 400 anos para sumir completamente do meio ambiente. Tartarugas, peixes, aves acabam comendo esses objetos e morrendo intoxicados. O lixo vem principalmente de áreas com casas em condições precárias. Só em Santos são 3 quilômetros de palafitas. Mais de 50 mil pessoas moram em áreas invadidas de mangue em 4 cidades da Baixada Santista: Santos, São Vicente, Guarujá e Cubatão. Segundo o Instituto Ecofaxina, esses moradores jogam na maré em torno de 10 toneladas de lixo por dia. Grande parte desse material é plástico e vai parar no mar. Não há um trabalho de coleta de lixo específico no mangue. Tudo que é jogado aqui fica por muito tempo sem ser retirado.
e o que não para nos costões e nas praias acaba indo para mar aberto. E aí em mar aberto a gente não tem fronteiras para o lixo, é onde forma aqueles grandes núcleos, né, concentrações que chamam de ilhas de plástico, né? Estima-se que 8 milhões de toneladas de resíduos de plástico vão parar nos oceanos do mundo a cada ano. O problema é grave e vai ser discutido na Assembleia da ONU para o Meio Ambiente, que começa nesta segunda-feira no Quênia. O objetivo é chegar a um plano de tolerância zero para a poluição nos oceanos. Atualmente, já existem leis proibindo navios de jogarem plásticos no mar, mas não há nenhuma contra o despejo desse tipo de lixo nas águas a partir de terra firme. Para este ambientalista, o problema se resolve com educação e políticas públicas. Precisa haver essa mobilização do poder público, né, principalmente junto às comunidades, e fazer um trabalho integrado, porque a comunidade fazendo esse trabalho acaba também se conscientizando, né, da importância da preservação do nosso estuário, até para a saúde deles próprios, e também da importância ecológica que isso tem para a nossa região. E nós ficamos por aqui. Se você perdeu ou quer rever alguma reportagem, é só acessar o G1. Um excelente início de semana para você.